Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, nós vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos a analisar a sentença. Vamos continuar pelo tópico que aparece na tela para vocês, os elementos da sentença. São elementos da sentença o relatório, a fundamentação ou motivação e o decisório, chamado de dispositivo, comando ou decisum, nos termos do artigo 489, nos incisos 1º a 3º. Não se trata de partes estanques e necessariamente segmentáveis. Por isso, há quem prefira falar em aspectos da sentença. São elementos imprescindíveis para a existência ou validade do pronunciamento do juiz, e nesse sentido são também chamados de requisitos. Primeiro dos elementos ou aspectos ou requisitos da sentença, o relatório. No relatório, o juiz faz como que um resumo do processo, expondo tudo o que foi relevante no desenvolvimento da relação processual, como fatos, razões de direito alegadas pelas partes, o pedido, a defesa. Expõe, pois, a matéria-prima que será o ponto de partida para a sua decisão. É ainda nessa oportunidade que deverá o juiz mencionar as principais ocorrências havidas no curso do processo, como, por exemplo, a eventual interposição de agravo na modalidade de recurso contra decisões interlocutórias, as decisões tomadas em tais recursos pelo tribunal, a ocorrência de intervenção de terceiros e o resumo das alegações por esses formuladas, as eventuais providências preliminares que tenham sido determinadas, as provas produzidas, etc. O relatório é elemento indispensável para que a fundamentação da sentença, de que se trata a seguir, seja compreensível e idônea e cumpra sua função em prol do devido processo legal. A falta ou absoluta deficiência do relatório podem afetar, nesse sentido, a própria motivação da sentença. Além disso, a elaboração do relatório pelo juiz permite-lhe compreender melhor a causa e os detalhes do processo e, consequentemente, qualifica a decisão que ele adotará. Agora, a motivação ou fundamentação. Na fundamentação, cabe ao magistrado expor as razões de seu convencimento, de forma clara, completa e razoável, de modo a que todos aqueles que a leiam possam compreender o caminho argumentativo que o levou à conclusão a que chegou. Trata-se de norma em que se manifesta e se concretiza de forma inequívoca o princípio do livre convencimento motivado, tal como expresso no artigo 371. Para que se considere fundamentada a sentença, devem ser observadas as regras do parágrafo 1º do artigo 489.
Tal disposição não inova o ordenamento jurídico com o roteiro que ali explicita. Nada mais faz do que enunciar didaticamente todo um conjunto de vetores indispensáveis para a concretização da garantia fundamental estabelecida no inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal de 88. O artigo 489, parágrafo 1º, inciso 1º, proíbe que o juiz apenas indique, reproduza ou parafraseie ato normativo, sem demonstrar a relação com a causa ou a questão decidida. Numa ação de uso capião ordinária, por exemplo, não pode o juiz proferir sentença limitando-se a julgar improcedente o pedido, porque ausentes os requisitos do artigo 1242 do Código Civil, sem contudo explicar a razão pela qual, no caso sob julgamento, as exigências do dispositivo não foram preenchidas. Também se considera não fundamentada a decisão em que o juiz utiliza conceitos jurídicos indeterminados. Veja o inciso 2º desse parágrafo 1º do artigo 489, sem indicar a relação com a situação concreta. Utilizando o mesmo exemplo da ação de uso capião, seria o caso em que o juiz julga improcedente o pedido porque a posse não era de boa-fé, mas não explica os motivos que o fizeram a chegar a essa conclusão. Existe, nesse caso, mera aparência de fundamentação. O mesmo se passa quando o juiz defere ou indefere uma tutela de urgência apenas afirmando estarem presentes ou ausentes os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano, sem expor minimamente os fatos e as razões concretas que o autorizam a afirmar isso. O inciso 3º do parágrafo 1º desse artigo 489 obsta a decisão abstrata, em que o juiz lança a mão de motivos que poderiam ser utilizados em qualquer outra situação. Esse dispositivo tem especial relevância nos dias atuais, em que o excessivo número de demandas de massa soma-se a recursos tecnológicos que permitem fácil acesso a arquivos de decisões anteriores. O escopo da norma, portanto, é evitar que o juiz produza decisões modelo e as utilize indistintamente, na mera base do recorte e cola, sem trazer qualquer motivação no caso concreto. Também não se reputa fundamentada, a teor do que dispõe o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 489, a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos postos que, em tese, mas de modo objetivo, poderiam ser capazes de infirmar, derrubar a conclusão atingida pelo juiz. O contraditório, mais do que simples ciência e reação, é o direito de plena participação de todos os atos, sessões, momentos, fases do processo e de efetiva influência sobre a formação da convicção do julgador. E esse dever de diálogo do juiz com as partes é extraordinariamente destacado no novo Código de Processo Civil. Porém, de nada adiantaria assegurar às partes a possibilidade de participar para tentar influenciar a formação da convicção do julgador se a esse último não fosse imposto o dever de enfrentar todas as alegações pertinentes deduzidas no processo. Finalmente, o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 489 não considera fundamentada a decisão que aplica precedente ou enunciado de súmula sem identificar os respectivos fundamentos, nem demonstrar a adequação deles ao caso. É necessário que a fundamentação seja analítica, devendo o magistrado identificar precisamente os fundamentos determinantes da formação da tese jurídica e demonstrar por que são apropriados ao caso concreto. Da mesma forma, ao deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente, deve o magistrado proceder ao confronto analítico, demonstrando por quais motivos o caso sob julgamento distingue-se do paradigma, ou ainda, porque o entendimento lá afirmado encontra-se superado. É o último inciso desse parágrafo, o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 489. Já o parágrafo 2º do artigo 489 estabelece que, na hipótese de conflito entre normas, é dever do juiz indicar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada. A rigor, nem sempre haverá um juízo de ponderação. Normas são as regras e os princípios. Para a composição do conflito entre regras,
deve o julgador levar em conta os 3 critérios tradicionais, quais sejam critério hierárquico, critério cronológico e o critério da especialidade. A técnica de ponderação, portanto, fica reservada à solução da colisão entre princípios, ainda que ela possa repercutir sobre regras que especificam os princípios conflitantes. A ponderação implica identificar os princípios em colisão, atribuir-lhes a respectiva importância, de acordo com as especificidades da situação concreta, e decidir qual prevalece e em quais limites, de modo que o ônus imposto ao valor sacrificado deve ser menor do que os benefícios propiciados ao valor prevalecente. De todo modo, a intenção do legislador foi impor ao magistrado o dever de expor os motivos pelos quais, na composição de um conflito entre normas, regras ou princípios, no caso sob julgamento, uma norma foi aplicada em detrimento de outra. Ato de inteligência e de vontade, não se pode confundir a sentença com um ato de imposição pura e imotivada de vontade. Daí a necessidade de que venha expressa sua fundamentação, sob pena de nulidade. Mais uma vez, o inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal. Essa necessidade decorre também da própria ideia de recorribilidade. Uma decisão, em princípio, para ser efetivamente controlável quanto ao acerto de suas conclusões, precisa ser analisável e criticável na sua base, ou seja, a sua fundamentação. Agora, o dispositivo como último elemento da sentença. O dispositivo é o cerne da sentença. É o aspecto que confere identidade ao pronunciamento, que permite configurá-lo como sentença. Consiste no comando jurisdicional. A razão de ser da sentença é um requisito de existência, portanto. Apenas mediante a identificação e compreensão desse comando, decisum, é que se torna possível afirmar que o ato em questão é uma sentença e definir os efeitos principais dali extraíveis: extinção do processo com ou sem julgamento de mérito, acolhimento ou rejeição do pedido, proporções do acolhimento, etc. Eis porque se afirma a inexistência jurídica como sentença do ato em que falta comando, ou decisum, o dispositivo. Nesse sentido, o artigo 489, inciso 3º, prevê que, no dispositivo, o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem, isto é, as pretensões formuladas. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. A partir do próximo vídeo, nós vamos concluir a análise da sentença, vendo ali a interpretação da sentença e os efeitos da sentença, mas vamos fazer isso a partir do próximo vídeo. Por hora é só então, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.